acquide testu quia peccando, non solo penas atrius est statutas pro meritus sum, sed grasset impia offendite summum. A casa número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, é mais do que um endereço. É um ícone do terror moderno, um lugar onde morte, medo e mistério se entrelaçam. Na parte 1, vimos o massacre cometido por Ronald DeFeo e a chegada da família Lutz, que transformou a residência em um verdadeiro cenário de horror. Mas o que aconteceu depois disso? Quais segredos permaneceram ocultos? E até que ponto a casa continua amaldiçoada? Hoje, vamos revelar os fatos mais obscuros e as experiências paranormais que desafiam qualquer explicação racional. Os Warren e a investigação paranormal. Após a fuga da família Lutz, o silêncio da casa parecia absoluto, mas era apenas uma ilusão. O ar pesado, carregado de uma tensão quase palpável, indicava que algo permanecia ali. Foi nesse momento que Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas com anos de experiência em casos de possessão e atividade paranormal, foram chamados para investigar o local. Lorraine foi a primeira a entrar. Assim que seus pés tocaram o piso da sala de estar, uma sensação de opressão invadiu seu corpo. Ela descreveu que era como se cada parede, cada móvel, cada pedaço do chão estivesse observando cada um de seus movimentos. A respiração ficava mais difícil a cada passo, e um frio profundo parecia atravessar os ossos, mesmo com a temperatura ambiente normal. Logo na entrada do corredor principal, Lorraine notou uma sombra fugidia nos cantos da visão periférica. Não era apenas um reflexo ou jogo de luz. A sombra parecia se mover com intenção, mantendo distância, mas sempre presente. Cada tentativa de se aproximar resultava em sensação de desorientação, tontura e uma inquietação que a fazia recuar. Ed, por sua vez, começou a documentar meticulosamente os fenômenos. Objetos eram encontrados em posições diferentes das anteriores, sem qualquer explicação física. Portas que haviam sido trancadas sozinhas abriam-se abruptamente. Um odor sulfúrico, fétido, impregnava a sala, surgindo e desaparecendo sem motivo aparente, deixando todos nauseados. O ponto culminante da investigação ocorreu no corredor do segundo andar. Lorraine avistou um vulto infantil imóvel, parado entre dois quartos. O corpo parecia quase translúcido, mas os contornos eram claros o suficiente para perceber que os olhos do menino estavam fixos nela. Quando ela tentou se aproximar, o vulto simplesmente desapareceu, como se tivesse sido absorvido pelas paredes. Foi nesse momento que Ed capturou a famosa fotografia. Um menino de olhos negros olhando fixamente para a câmera com expressão vazia, quase inumana. A imagem provocou arrepios imediatos em todos que a viram. Até hoje, essa fotografia é considerada uma das provas mais perturbadoras de atividade paranormal registrada. Mas os Warren não se limitaram à observação. Eles realizaram sessões de purificação, orações e exorcismos parciais, utilizando velas, símbolos sagrados e rituais ancestrais. Sons estranhos eram gravados nas fitas. Passos, batidas, arranhões e sussurros em idiomas desconhecidos. Movimentos repentinos de portas e móveis eram capturados diante de câmeras, sem explicação. Lorraine comentou que a energia que habitava a casa não era fruto apenas do massacre de Ronald DeFeo. Havia algo mais antigo, ancestral, impregnado na construção, como se aquela residência tivesse sido marcada por forças que existiam muito antes do horror registrado nos anos 70. Uma energia persistente, que parecia alimentar-se do medo e da presença humana, mantendo sua força mesmo décadas depois. Cada passo dentro da casa exigia coragem. Mesmo para Ed, que havia enfrentado centenas de casos, a atmosfera de Amityville era diferente de qualquer outra experiência. Uma mistura de medo primitivo e desconforto psíquico que deixava todos em alerta constante. O que os Warren descobriram naquela residência
foi mais do que aparições. Uma presença que parecia viva, consciente e capaz de manipular o ambiente físico e mental de qualquer pessoa que ousasse entrar. E mesmo com todos os rituais e tentativas de purificação, a sensação de que algo permanecia no local nunca desapareceu por completo. A polêmica da fraude. À medida que a história de Amityville se espalhava pelo mundo, surgiram questionamentos que lançaram sombras sobre a veracidade dos relatos. Seria tudo apenas uma fraude bem elaborada da família Lutz? Críticos e jornalistas começaram a analisar cada detalhe da história, buscando inconsistências e motivos financeiros. Livros, contratos de adaptação cinematográfica e entrevistas sugeriam que o casal poderia ter exagerado ou inventado grande parte das experiências paranormais para obter lucro e fama. Alguns críticos chegaram a afirmar que os Lutz haviam se reunido com o escritor Jay Anson para criar o roteiro perfeito do terror real. Segundo essas versões, relatos de vozes, portas se movendo sozinhas e móveis que flutuavam teriam sido dramatizados para vender livros e atrair o público. No entanto, mesmo diante dessas acusações, existiam elementos impossíveis de serem completamente fabricados. Vizinhos que jamais tiveram contato direto com os Lutz relataram sensações de opressão e terror apenas ao passar perto da casa. Alguns afirmaram ouvir gritos, sentir rajadas de vento gelado e perceber luzes piscando em janelas que estavam apagadas. Havia também relatos de pessoas que tentaram entrar na residência, curiosas, e sofreram desmaios, pânico súbito e desorientação. Fenômenos que desafiam explicações puramente psicológicas ou inventadas. Além disso, investigadores independentes, incluindo fotógrafos e profissionais de paranormalidade, registraram evidências visuais e sonoras que corroboravam parte do que os Lutz afirmavam ter experimentado. Objetos movendo-se sem contato humano, sons de passos em corredores vazios e alterações inexplicáveis na temperatura ambiente foram documentados em diferentes momentos, com testemunhas confiáveis. O que se percebe é que, mesmo que a família Lutz tivesse exagerado detalhes para o público, a atmosfera da casa e os fenômenos reais eram tangíveis e palpáveis. Muitos pesquisadores concluíram que o medo coletivo e a tragédia do massacre deixaram uma marca profunda, algo que poderia gerar experiências paranormais autênticas, independentemente da manipulação de relatos. Outra dimensão da polêmica envolvia a cultura do medo. A mídia transformou Amityville em um espetáculo, e quanto mais se divulgava a história, mais as pessoas relatavam fenômenos paranormais. Fenômenos que se tornavam mais convincentes justamente porque todos esperavam encontrá-los. Mas mesmo céticos admitiam: havia algo na residência que não se podia ignorar. Algo que ia além da lógica e da fraude. E essa tensão entre realidade e manipulação é o que mantém o mistério vivo até hoje. Por fim, o que esse capítulo nos mostra é que a linha entre fraude e fenômeno real em Amityville é tênue, e que talvez a própria casa tenha se beneficiado dessa dúvida, fortalecendo sua presença sombria e perpetuando a maldição que não se limita apenas às paredes ou aos acontecimentos passados. A atmosfera de horror. Mesmo após a fuga da família Lutz e o intenso foco da mídia, a casa de Amityville nunca ficou silenciosa por muito tempo. Curiosos, caçadores de fantasmas e investigadores amadores começaram a relatar experiências aterrorizantes, simplesmente por se aproximar do endereço. Vizinhos descreviam um fenômeno peculiar, uma sensação de que a própria rua mudava de temperatura. Um frio intenso que parecia concentrar-se ao redor da casa, como se ela repelisse qualquer presença humana. Alguns comentavam que, ao passar em frente, sentiam pressão no peito, tontura e arrepios instantâneos, sinais de que a energia do local não havia sido dissipado. Visitantes relatavam vozes sussurrando nomes, mas não havia ninguém por perto. Em alguns casos, portas batiam sozinhas, móveis se moviam sem contato físico,
e sombras surgiam nas extremidades do campo de visão, desaparecendo assim que alguém tentava focalizá-las. Uma testemunha afirmou que, ao olhar pela janela da frente, viu figuras translúcidas caminhando pelos corredores, como se os antigos moradores ainda estivessem presos na residência, repetindo seus últimos momentos. Entre caçadores de fantasmas, a casa ganhou fama de local que provocava desorientação e medo profundo, a ponto de alguns relatarem episódios de ataques de pânico súbitos e desmaios, apenas por permanecer dentro de certos cômodos. A sensação descrita era sempre a mesma, como se fossem observados por algo invisível, inteligente e maligno. Fotógrafos amadores tentaram capturar evidências visuais, e muitos relataram que, mesmo sem flash ou truques, os objetos pareciam alterar sua posição entre uma foto e outra. Outras experiências incluíam luzes que piscavam inexplicavelmente, correntes de ar localizadas em cômodos fechados, e odores de enxofre ou decomposição surgindo de forma aleatória. O mais inquietante, segundo relatos recentes, é que a casa parece reagir à presença humana. Curiosos que entram por alguns minutos relatam uma sensação de desânimo, confusão mental e um medo primitivo, como se algo tentasse expulsá-los ou dominá-los. Pesquisadores sugerem que, seja por energia residual do massacre ou por forças desconhecidas, a residência mantém uma aura de hostilidade, capaz de alterar o comportamento de qualquer visitante. Para muitos, a casa de Amityville transcendeu o conceito de lar e se tornou uma entidade viva, com capacidade de manipular espaço, som e percepção. Cada passo dentro dela era uma experiência de terror psicológico, e mesmo quem não acreditava em fantasmas sentia, instintivamente, que algo estava errado. Esse capítulo nos mostra que o horror de Amityville não está apenas nas histórias da família Lutz ou nos livros de Hollywood, mas na própria atmosfera do local, que continua a assombrar qualquer um que se aproxime, testando a coragem e a sanidade daqueles que ousam desafiar seus corredores sombrios. Amityville, na cultura sombria. A história de Amityville rapidamente deixou de ser apenas um relato de terror para se tornar um ícone cultural global. Livros, filmes, documentários e séries transformaram a residência em símbolo absoluto do horror moderno. O primeiro livro, escrito por Jay Anson, consolidou a narrativa da família Lutz, expondo detalhes arrepiantes sobre os eventos sobrenaturais. Pouco tempo depois, Hollywood adaptou a história, ampliando e dramatizando cada ocorrência para criar impacto visual e emocional. O que poucos percebem é que essa popularização teve efeitos profundos e duradouros. Cada filme, cada documentário, cada reportagem amplificou a lenda, atraindo curiosos e investigadores amadores, mas também alimentando a própria energia negativa da casa. Era como se, quanto mais pessoas acreditassem ou se interessassem pelo local, mais a presença que ali habitava se fortalecesse. A casa também se tornou referência em estudos sobre fenômenos paranormais. Pesquisadores de diversas áreas estudaram relatos de sensações de opressão, vozes e objetos que se movem sozinhos. Muitas dessas experiências foram documentadas e analisadas, aumentando ainda mais a aura de mistério. Amityville transcendeu o entretenimento e se transformou em uma metáfora do medo coletivo, mostrando como tragédias humanas podem gerar lendas que perduram por décadas. Hoje, qualquer menção à casa provoca curiosidade e terror instantâneo, mesmo para aqueles que nunca se aproximaram dela fisicamente. E mesmo com o ceticismo da mídia e de críticos, a casa mantém sua reputação, não apenas como cenário de um crime brutal, mas como um espaço que parece carregar vida própria e memória do horror, capaz de afetar quem ousa se aproximar. A maldição continua? Hoje a casa de Amityville ainda existe, reformada e com um número alterado na fachada, numa tentativa de afastar curiosos e caçadores de fantasmas. Mas a pergunta permanece: a maldição acabou? Ou apenas mudou de forma?
caçadores de fantasmas e investigadores continuam relatando fenômenos similares aos descritos nos anos 70. Vozes, sombras, movimentos de objetos e a sensação de serem observados constantemente. Muitos afirmam que, ao entrar, sentem uma energia que os empurra para fora, uma presença invisível que não tolera intrusos. Pesquisadores sugerem que o peso do massacre de Ronald DeFeo deixou uma marca energética permanente. Outros acreditam que a fama e o medo coletivo criaram uma maldição cultural, fortalecida por décadas de relatos, filmes e livros. Mesmo que parte da história seja exagerada, a casa continua afetando a mente e os sentidos de quem se aproxima, tornando impossível separar o mito da experiência real. A maldição de Amityville é, talvez, uma combinação de horror real, tragédia humana e forças que não compreendemos. E ainda hoje, aqueles que passam perto da Ocean Avenue relatam um frio repentino, sensação de opressão e calafrios, lembrando que alguns lugares carregam cicatrizes que nunca se fecham. A história de Amityville nos mostra que o medo não é apenas uma invenção da mente. Ele pode ser tangível, persistente e aterrorizante, especialmente quando se mistura com eventos trágicos e energias que desafiam a lógica. Se você sobreviveu a esta segunda parte, agora entende. Amityville não é apenas um relato de horror. É um enigma que mistura tragédia real, fenômenos paranormais e uma presença que parece desafiar a realidade. E agora eu pergunto, você acredita que a casa é apenas uma farsa bem contada, ou que o mal realmente habita aquele lugar? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal Medo e Mistério, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Prepare-se para as próximas investigações, onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios que o mundo tenta esconder. E lembre-se, o medo pode estar mais perto do que você imagina. Deus